outra pergunta aqui interessante. O que pode ser confundido com alergia? Isso é muito importante, essa pergunta. Por quê? Porque nós no consultório, nós recebemos todos os dias pelo menos 50% dos pacientes que nos procuram e que não têm processo alérgico. Então, por exemplo, a gente recebe muito paciente com infestações, com infecções de pele, infestações pela escabiose. A escabiose é a sarna. A sarna é um ácarozinho microscópico que pode ser passado de pessoa para pessoa em ambientes contaminados, lençóis sujos, roupa de cama suja. Às vezes você frequenta um ônibus e aquele ônibus está infestado de sarna e você pega aquele negócio e, bem na verdade, o paciente chega se coçando, não tem uma alergia, ele tem uma infestação, ele tem uma infecção muitas das vezes, porque aquela sarna acaba complicando com bactérias e fungos também, né? E micoses, porque você acaba coçando e você leva aqueles fungos e bactérias e micoses e tudo mais para dentro da pele e acaba causando um processo inflamatório bastante florido. Você pode ter uma doença reumática. A doença reumática, por assim dizer, é uma doença que muitas das vezes pode ser confundida com processo alérgico. A psoríase é uma doença reumática não alérgica e que leva ao aparecimento de placas avermelhadas pelo corpo, que coçam, que muitas das vezes tem a produção de secreção local e que, de certa forma, o paciente tem certeza que tem uma alergia, mas não tem, ele tem uma psoríase, ele tem uma doença alérgica. A própria dermatite seborreica também, que é um tipo de manifestação que pode até ter um envolvimento parcial com a alergia, mas que também tem outros envolvimentos, outras situações clínicas que levam ao aparecimento daquelas caspas em demasia com inflamação do couro cabeludo. Você pode ter também doenças neurológicas, né? A gente sabe que as doenças neurológicas, elas coçam muito também, ou seja, determinadas doenças neurológicas começam com coceira, né? Então, um paciente que tem uma doença metabólica que evolui para uma neurológica, como a diabetes a gente sabe que afeta os nervos da gente. Então, paciente que tem a glicemia, o açúcar descontrolado, o colesterol descontrolado, tem uma síndrome metabólica, por assim dizer, ele pode ser afetado também na sua veia neurológica. E o primeiro sinal que se manifesta no paciente, o paciente que tem essa manifestação, é justamente o aparecimento de prurido, de coceira. A pele seca, pacientes idosos nos procuram aqui com a pele seca e às vezes com aquelas lesões violáceas, né, que aparecem pelo corpo, achando que está com alguma alergia e que está coçando. Não, aquilo ali é fragilidade capilar, que acaba levando ao aparecimento de equimoses, e que a própria pele seca, como ela expõe com mais facilidade as fibras finas, né, os nervos finos, para o exterior, então aquelas fibras expostas, né, que não são protegidas com sebo, não são protegidas com uma boa hidratação, então acabam sendo irritadas e o primeiro sintoma que dá é justamente a coceira. Então existem várias situações que levam à coceira, que se parecem com processos alérgicos, mas que não são processos alérgicos, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.